Uma coisa que é fundamental nas nossas vidas é nós sermos homens de Deus. O mundo diz que o homem pode ser muitas coisas, mas o que a palavra diz para mim é que um homem de verdade é um homem de Deus. E a palavra de Deus é a única coisa que pode nos refinar, que pode nos moldar ao padrão certo. A palavra de Deus é a única coisa que muda a minha vida e a sua vida. E são nos testes que nós revelamos o nível de maturidade, o nível de fé que nós estamos alcançando. Sabe por quê? Porque um homem maduro, ele sabe o que ele tem que fazer e ele faz. Mas um homem imaturo, o que ele faz? Ele desiste. Um homem imaturo, ele se ofende. Um homem imaturo, ele não assume responsabilidade. Ele tem um mau hábito de culpar os outros dos resultados que ele tem. E eu quero ler algumas passagens para você. A primeira delas está aqui em Malaquias 3, a partir do versículo 3, que diz assim, ó: Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Diga comigo, meus queridos, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Então nós vemos aqui, essa é a atitude dos imaturos. Não vale a pena, não está funcionando, está demorando. E a grande prova da confiança e da maturidade espiritual é essa confiança em Deus. Eu nunca vou servir a Deus e vou falar, é inútil, não está valendo a pena. Como não? O que eu fazia antes que valia a pena? Os meus velhos hábitos, meu velho estilo de vida que valia a pena? Então, nós mostramos, pessoal, a nossa confiança em Deus com aquelas perguntas sem respostas. Sabe aqueles momentos na vida que você já deve ter passado, às vezes está vivendo, você não está entendendo algumas coisas? Então aquela confiança sem resposta, que você simplesmente olha para Deus e fala, Senhor, eu decido obedecer. Eu não sei como fazer, mas eu sei que eu tenho que confiar no Senhor. Porque do contrário, para onde eu vou? Como Pedro falou, para quem iremos? Se Deus não funcionar, eu vou para onde? É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? Nossa, o que eu ganho quando eu sou honesto? O que eu ganho quando eu sou íntegro? O que eu ganho quando eu tenho firmeza? O que eu ganho quando eu sou resiliente? Olha para o mundo. O que o mundo ganha? Sendo instável, sendo vitimista, vivendo ofendido. Aí a gente tem que escolher qual o resultado que a gente vai buscar. Então eu simplesmente decido obedecer. Em momentos em que eu não estou vendo nada. Mas aí nós lembramos que tudo pode falhar, mas Deus não vai falhar. Então eu me agarro na fidelidade de Deus. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus queria o Isaac, pessoal? Sim ou não? Ele queria uma oferta de um humano. É isso que ele queria? Não. Abraão, ele se agarrou à promessa. Quando Deus pediu Isaac, Deus queria Abraão. E Abraão queria Deus. E por querer Deus, ele estava disposto a entregar o Isaac, confiando na fidelidade de Deus. Então, aquelas coisas assim que parece que não faz sentido, mas eu decido obedecer. Isso é um exemplo extremo. Você não vai provavelmente ter uma situação que Deus está pedindo o seu filho para querer você, mas você está passando por testes. Você está entregando o que Deus tem buscado? Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus muitas vezes não está querendo coisas que você acha que Ele quer. Ele está querendo você. A gente pode lembrar de José. José tinha uma vida muito abençoada. Ele era um filho amado, um filho desejado por Jacó, por Raquel. Ele foi amado, ele foi protegido, ele tinha uma família rica. E de onde veio todos os problemas dele? Da mesma família dele. Ele foi injustiçado pela própria família. Ele literalmente, da noite para o dia, ele viveu os extremos da vida dele. Ele viveu situações totalmente opostas. Ele, de filho amado, de vida confortável, da noite para o dia, ele saiu do filhinho do papai, abençoado, protegido, comia bem. Ele saiu para um lugar sem documento, sem roupa, sem identidade, vendido como escravo para um lugar diferente, com uma língua diferente, com costumes diferentes. Um jovem que era livre, era pleno, agora ele se vê um escravo, sem saída, uma coisa, uma propriedade de alguém,
sem direito nenhum. Então, ele viveu um extremo da noite para o dia. Mas o que ele fez? Ele decidiu confiar. Ele decidiu dar as respostas certas em todos os momentos. Ele não teve momento de aflição, de angústia, de choro, talvez. Deve ter tido vários, eu imagino. Mas ele foi dando as respostas. Lembra que o dono dele, o Potifar, ele viu algo diferenciado em José. Ele tinha outros escravos, mas ele deu tudo que ele tinha, toda a responsabilidade daquela casa, ele entregou para José. José poderia falar: é inútil servir a Deus. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu não prejudiquei ninguém. Eu orava a Deus. Eu não pequei. Por que eu tô passando por isso? José é um que poderia ter falado: é inútil, igual o povo de Malaquias aqui. Ele teve sonhos grandes. O Senhor deu 2 sonhos para ele, até que quando ele contava os sonhos, ele despertava mais inveja dos irmãos. Deus deu sonhos para ele de uma grande vida. E onde que ele estava? Numa terra estranha, com um povo estranho, uma cultura diferente, como escravo e depois como presidiário. Ou seja, tem momentos na nossa vida que o Senhor nos deu sonhos, mas parece que a gente tá, o quê? Anos-luz. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tô a anos-luz daquele sonho, anos-luz daquela honra, anos-luz daquela vitória, anos-luz daquelas transformações na minha vida, anos-luz. Mas ele fez o quê? Ele continuou dando as respostas maduras de um homem maduro. Ele deu a resposta certa pro patrão dele, tanto que ele era tão excelente, tão estável, tão bem-humorado, apesar daquela devassa na vida dele, que a mulher do Potifar, a mulher do senhor dele, se interessou por ele. E tinha outros escravos. Por que ele seria diferente? Era o corpo dele? Ele era mais bonito? Não sei. Mas era o espírito dele, a presença dele. Já deve ter visto pessoas assim que pareciam casais que não tava muito alinhado, né? Parecia que o rapaz era meio esquisito, tinha uma moça bonita, uma mulher bonita. Eu falei: nossa, o que essa mulher viu nele? Viu segurança, viu uma postura de força, viu uma identidade diferente, viu algo diferente. Então José se tornou uma pessoa que ninguém nunca tinha visto. O nível de excelente, a postura dele era diferenciada. Tanto que chamou a atenção da esposa, o patrão colocou tudo nas mãos dele, o patrão começou a enriquecer por causa dele. Então José estava lá no dia a dia. A gente não sabe quando vai ser o dia da promoção. Ele estava lá o dia a dia, sendo purificado para aquele algo maior, para aqueles sonhos. José não vivia ofendido, José não vivia magoado. A ofensa, no grego, chama escândalo. Escândalo é uma armadilha. E muitos vivem assim, ofendidos. E a ofensa, fala comigo, a ofensa é a atitude dos fracos, porque ele cai numa armadilha. A ofensa é uma armadilha. Então, esse escândalo era uma armadilha para animais. Então, a ofensa é um escândalo. A pessoa fica escandalizada, fica ofendida. E ela cai no quê? Numa armadilha. Ela fica perdendo tempo, perdendo vida com coisas idiotas. Então, elas são pegas por qual armadilha? Pelas armadilhas do diabo, a isca da ofensa. E tem gente, pessoal, que é até pior. Presta atenção nisso. Tem gente que ela se ofende mesmo sem ter sido ofendida. Para você ver o nível de sensibilidade e de orgulho. Olha um exemplo que eu te dou. Lembra do Naamã? O sírio lá que foi até Eliseu porque ele estava com uma lepra? Ele simplesmente teve as suas expectativas frustradas. Eliseu não ofendeu ele, mas ele se sentiu ofendido sem ninguém ter ofendido ele. Então, somente pelas expectativas dele terem sido frustradas, ele já tomou aquela atitude imatura, aquela atitude orgulhosa. Então, muitos vivem assim. Eles se sentem ofendidos por pessoas, eles se sentem ofendidos por Deus, pela igreja, por qualquer coisa, simplesmente porque não deram o que ele esperava, porque não fez do jeito dele. O que isso mostra? Eu estou cheio de mim mesmo. São pessoas cheias de si mesmas. E Deus quer nos colocar num alto nível. E não é possível alcançar esse alto nível sendo um ofendido, sendo um imaturo, sendo uma pessoa que vive guardando misérias.